Olá, você está no canal Zion Linhares. Como eu tenho avisado nos últimos trabalhos que a gente fez, eu vou levar para vocês só o áudio, não levarei mais imagem. Em alguns talvez eu farei com imagem, certo? Porque o que importa é a mensagem. Eu quero que Deus apareça, mesmo que eu diminua. Não tem problema com isso. Então, nosso tema de hoje, deste trabalho, eu vou chamar a secretária do Deus Trino. Será que Deus tem secretária? Será que Deus tem alguém para servi-lo? Claro que tem. E como tem, né, gente? Gente, a Bíblia conta uma história de uma menininha que foi presa em Israel. Ela que acreditava, né, na época, quando era viva, acreditava no Deus Trino. E ela foi presa e foi para a casa de um comandante, né, do rei da Síria. E lá ela foi levada para trabalhar para a mulher do comandante. E o comandante, que tinha um grande prestígio depois do rei, esse comandante era um prestígio muito grande. A Bíblia não cita o nome da menina, mas mostra o nome deste homem. Como era o nome do homem onde a menina foi trabalhar? Naamã. A menina não foi convidada para trabalhar na casa dele, mas foi levada cativa, prisioneira, escrava, sem direito a salário, feriados ou folgas, mesmo sem nome, escravizada, dá um lindo exemplo de amor a Deus, que foi o respeito ao profeta. Então, parabéns a vocês que trabalham para alguém, principalmente as secretárias mesmo domésticas. Parabéns para vocês. E também digo para as mulheres, as senhoras que vão convidar pessoas para trabalhar em sua casa, procure levar pessoas como essa menina, pessoas que tenham um Deus, que esse Deus seja o Deus verdadeiro, porque vai lhe ajudar bastante. Porque eu lhe digo o seguinte: tem pessoas que pegam qualquer pessoa para trabalhar e depois tem uma dor de cabeça tremenda. Às vezes são pessoas que acreditam em outros deuses, aí a sua casa fica atacada por pessoas, né, que trazendo outros deuses diferentes. Graças a Deus, nós temos em nossa casa pessoas que trabalham e quando vai ouvir alguma coisa no celular, no rádio, sempre é música cristã. Graças a Deus. Mas por quê? Porque a gente soube escolher, a gente procurou, pediu a Deus e Deus enviou. É isso. Então você tenha cuidado, porque a gente já viu muita gente se dar mal porque tem funcionários que trabalham para o Satanás, não trabalham para Deus. O que significa Naamã, aonde essa menininha trabalhava como escrava? Você vê que ela não tinha feriado, ela não tinha folga, ela não tinha salário, talvez só a comida, olha lá, alguma roupinha aqui e acolá. Vamos ver se a gente paga, né, o melhor possível às pessoas que trabalham, né, as pessoas que trabalham para a gente, principalmente as secretárias do lar. Naamã significa agradável. Olha só que lindo, né? Nome bíblico. E, portanto, de origem hebraica, que significa agradável. Trata-se de um nome que reflete agradabilidade e simpatia, e que, em nosso país, é utilizado especialmente para meninas, em virtude do nome ter a terminação Naamã, né, que termina em A, não é isso? Aí as pessoas às vezes colocam nome de mulheres, mas não, esse nome é nome de um homem. Veja só, a secretária do Deus Trino trabalhava nessa casa. Essa casa também, eu olhando na Bíblia, procurei, pesquisei, eu não encontrei o nome da mulher de Naamã. Também não diz o nome da mulher de Naamã. Mas a criança, né, que ela era uma criança ainda, né, talvez tivesse uns 10, 11 anos, quando foi para trabalhar na casa de Naamã, ela também não diz o nome, mas ela tem toda uma história que você vai ver aqui no desenrolar da nossa conversa, né? Olha, a nossa conversa vai ser uma história divina, que vai envolver Naamã. Naamã tinha um Deus. Como era o nome do Deus de Naamã? Rimon. Olha só, era o Deus de Naamã. Era a esposa dele, que também não diz o nome,
a secretária do Deus Trino, que é a menininha também que não dá nome a ela no texto bíblico, e o profeta Eliseu, o profeta de Israel na Samaria, que era um profeta do Deus Trino. Então, desde os mais remotos tempos, o nome de alguém retrata a importância. O nome retrata a importância, não é isso? Quando você fala de quem é a pessoa, então a importância da pessoa, o valor, a influência, o prestígio, a autoridade e a responsabilidade da pessoa. Então, por isso, faça tudo para que sua família tenha um bom nome, né? Para que tenha essas qualidades que a gente falou: influência, prestígio, autoridade, responsabilidade, coisa e tal, né? Para os povos primitivos, o nome não era apenas o que distinguia uma pessoa da outra, mas também uma parte essencial dela própria. Assim era e assim deve ser, que façamos isso, né? A Bíblia mostra que o nome das pessoas é aquilo que elas são, o nome. Muitas vezes as pessoas assim, fulano de tal, filho de fulano de tal, só podia ser mesmo, né? Filho de gato é gatinho, né? Coisa desse tipo, né? No entanto, a menina, que é a secretária do Deus Trino, que eu estou chamando, esta menina que foi levada presa pela tropa de Naamã para ser escrava, ela percebeu que na casa de Naamã estava havendo um problema seríssimo, muito sério. E a menina, como uma menina, a secretária do Deus Trino, ela percebeu que estava acontecendo isso, e aí então o que ela fez? Ela procurou conversar com a patroa, falando que o esposo dela poderia ser salvo, porque ele ia morrer. Logo, poucos dias depois, ele poderia morrer porque ele estava com uma doença chamada lepra, que não tinha cura naquele tempo. E era muito repugnante, né? As pessoas tinham muita discriminação para quem tinha lepra. Então a menininha disse com muita convicção que se o esposo dela fosse na Samaria, que lá existia um profeta, esse profeta ia curar Naamã. A mulher, vendo, sentindo a presença de Deus na voz daquela criança, disse para o esposo. O esposo disse para o rei. O rei fez uma carta, mandou para o rei de Israel para receber Naamã e que Naamã fosse curado. Houve até uma confusão nessa coisa toda, né? Por quê? Porque quando Naamã chegou com a carta em Israel, que entregou ao rei, que o rei leu, o rei ficou chateado. Achou que aquilo era uma gozação do rei da Síria e ele estava querendo guerra. E não era isso. O rei rasgou as suas vestes, ficou chateado, brigou, encheu o saco. E o profeta Eliseu soube dessa história e mandou dizer ao rei: olha, manda esse homem aqui falar comigo, que ele veio para ser curado. Eu quero mostrar que Israel tem profeta. Eu quero mostrar que o Deus Trino tem profeta. E quem fez essa história todinha? Saiu de onde? Começou de onde? De uma pessoa, gente, que era secretária do lar. Então vocês, secretária do lar, parabéns, vocês. Procure sempre ajudar. Não leve histórias, né? Histórias que venham prejudicar a família, que venham prejudicar as pessoas que trabalham com você, certo? Procure ser santa, procure ser de Deus. Então, gente, o que houve? Eliseu mandou chamar Naamã. Naamã, já chateado, triste, desolado, porque estava com a lepra, sabia que ia morrer, ficou sem saber o que fazer. Mas aí, o que aconteceu? Ele foi falar com Eliseu. O que ele imaginou? Ora, quando eu chegar na casa desse homem, é um profeta, é um cara simples, e diz a Bíblia que ele levava muitos presentes, muitos quilos de ouros, muitas roupas finas, né? Era muitos soldados com ele, porque ele era, né, o chefe da guarda do rei da Síria. Olha só a importância. Quando eu fui falar com Eliseu, que ele chega na casa de Eliseu, que manda chamar Eliseu, Eliseu simplesmente manda um rapazinho dizer a ele que ele fosse no Rio Jordão e mergulhasse por 7 vezes. Mergulhasse 7 vezes no rio. Depois que ele mergulhasse, ele seria curado. Pensei, gente, a raiva que ficou Naamã de Eliseu. Primeiro que eu não ia receber ele.
achando que ele, sendo o que ele era, né, Eliseu viria trazer café, água, conversar, senta aqui, senta lá. Não, o que ele queria era cura. E o que Eliseu tinha para dar é o que Deus dava a Eliseu, para Eliseu dar para as pessoas que acreditavam, que tinham fé. Então Eliseu mandou um recado, ficou chateado, aí ele resolveu ir embora, né? Muito chateado. Só que um dos soldados, sempre tem um intercessor, gente. A gente fala em intercessor, às vezes tem outras igrejas que não gostam dessa palavra, né? Mas tem na terra, tem no céu, tem os intercessores. Um soldado chegou e conversou com ele: Naamã, olha, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, tu ia fazer, não ia? Ia sim. Pois é tão fácil. Você ir ali no rio, mergulhar 7 vezes e vamos ver o que dá. Doente você já está. Mais do que isso, você não vai ficar. Ele até ficou chateado, porque ele disse que lá no país dele, no país que ele morava, na Síria, tinha rios muito mais bonitos, muito mais limpos, muito mais maravilhosos. E porque ele, um grande manda-chuva, né, e tomar banho no rio Jordão, mas aí, graças a Deus, ele resolveu aceitar o conselho do seu soldado, foi lá, mergulhou as 7 vezes. Gente, como Eliseu disse, porque Eliseu disse, era profeta, disse o que Deus mandou ele dizer. Depois do 7º mergulho que ele levanta, a pele, a Bíblia diz que estava com a pele de bebê. E eu repito mais uma vez, parabéns vocês que são mulheres, parabéns vocês que são secretárias do lar. Eu até digo, eu sempre que eu vou fazer um vídeo, às vezes eu quero dizer, mas não cabe, mas nesse aqui vai caber. Olha, gente, estou arrepiado. Graças a Deus que existem as mulheres, porque se não fossem as mulheres, esse mundo já tinha acabado de alguma forma. Porque eu estou percebendo, sentindo, vendo que as mulheres estão em oração mais do que os homens. As mulheres perdoam muito mais do que os homens. As mulheres já têm até as mães que oram pelos filhos, com certeza elas já oravam, mas resolveram fazer um grupo maior. Então vocês mulheres estão de parabéns, vocês mulheres estão fazendo realmente o que Deus quer que seja feito. Olha, tem muita gente por aí sem pai, mas não tem sem mãe. Sempre tem a mãe. O pai é aquele garotão, né, aquele irresponsável, vagabundo, que promete mundos e fundos para a mulher, que se ela tiver um filho ele assume isso, aquilo, outro e cai fora. E aí a criança fica sem pai, mas sem mãe não fica. Parabéns vocês mulheres mesmo, com toda a chateação que vocês vão passar, perseguição, humilhação, mas vocês ficam com o filho. E vocês criam o filho e muitos deles, graças a Deus, se tornam homens sérios que vêm a servir a Deus. Então o que aconteceu lá no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 15? Diz o seguinte: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Olha só, Naamã, arrupiado, gente, aqui estou arrupiado. Naamã dizendo para Eliseu, um simples profeta, que ele Naamã agora era servo de Deus, servo do profeta. Sabe o que aconteceu? Eliseu não quis nada, gente. Eliseu não quis ficar com nada. E sabe o que Naamã fez? Naamã pediu permissão para levar parte, o que ele pudesse levar de terra daquele lugar onde ele estava. Porque ele queria levar e talvez colocar lá no muro da casa dele, sei lá, para ele ficar pisando numa terra santa. Olha só o que Naamã fez. E aí Naamã se converteu os soldados e aí passou a ser uma pessoa de Deus. Por causa de quem? Por causa da secretária divina. Então, a secretária do Deus Trino, tenha cuidado. Veja quem está trabalhando com você. Veja o que eles estão conversando com você. Porque você pode enveredar por caminhos tristes. Aqui não. A mulher de Naamã falou para Naamã, Naamã falou para o rei, e o rei falou com outro rei. Eliseu soube e resolveu tudo, porque era o profeta de Deus. E para encerrar, eu queria encerrar com a carta de Tito, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5.
pedindo a vocês mulheres, principalmente as mulheres, os homens também estão envolvidos, porque muitas vezes nós temos também secretários divinos, secretários do Deus Trino, temos também, mas aqui nós estamos contando a história da mulher. Olha só, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Então, mulherada, olha só a história da secretária do Deus Trino. Ela que era escrava, ela que estava ali, mas não estava reclamando, não estava ali murmurando, ela não estava ali caluniando, não. Ela estava a serviço de Deus, porque na Bíblia diz, tudo que tu fizeres, faça como fosse para Deus. Faça essa experiência a partir de hoje, tudo que você fizer, faça como fosse para Deus. Faça como essa menina que nem nome foi dado na Bíblia, mas ela tem um nome dado agora por mim, a secretária do Deus Trino. Fique com Deus em minhas orações. Canal Zion Linhares.